pastores, líderes e missionários se mobilizam para despertar uma nova onda missionária brasileira. Eu sou Paulo Mazzoni e você está assistindo o programa Povos e Línguas. Hoje vamos conhecer o que os nossos missionários fazem na Miepe, uma zona rural onde Cezinha discipula um pastor moçambicano. Também conheça um lindo lugar chamado Chocas, próximo da ilha de Moçambique, onde os muçulmanos são mais de 98% da população. Acreditamos que a partir do trabalho que nós começamos aqui, o Evangelho vai se propagar aí, para outros cantos ainda não alcançados. E uma palavra de Deus para despertar seu coração para missões. You've been sent of God. If you know the Lord, you are to be a witness unto Him where He sends you. Isso e muito mais, aqui no Povos e Línguas. De volta a Moçambique, vamos conhecer mais do que o nosso casal missionário Cezinha e Rebeca estão realizando em Nampula. Prestar apoio à igreja local, trabalhar com discipulado, levar o evangelho para o interior de Moçambique e receber médicos do Brasil para realizar um excelente trabalho nutricional. Nós estamos indo na direção norte de Nampula, no bairro de Namiepe, um bairro extremamente muçulmano, extremamente pobre, miserável, onde há 2 anos atrás um pastor me procurou pedindo para dar um socorro que a igreja tinha sido desintegrada. Os líderes tinham brigado por falta de prestação de contas financeiras, adultério, drogas, feitiçaria, e eu comecei a apoiar esse trabalho e tentar reimplantar essa igreja nesse bairro de Namiepe. Então, nós vamos conhecer o trabalho agora e vocês vão ver o que Deus está fazendo nesse lugar aí. Atualmente, aqui na igreja de Namiepe, nós temos aproximadamente uns 40 membros, pessoas que realmente estão comprometidas com o andamento da igreja. Nós já conseguimos colocar porta na igreja, rebocar a igreja de cimento, isso sem eu ter colocado investimento financeiro nenhum. O único apoio que eu tenho dado à igreja é o apoio de discipulado, de formação de pessoas, de transformação de caráter, de princípios que até então não era levado em consideração e nem ensinado dentro da própria igreja. Isso começou a partir do pastor e de alguns jovens que nós fomos tentando resgatar, que faziam parte da igreja, mas que estavam de alguma maneira afastados da comunhão, da comunhão com os irmãos. E a partir daí nós começamos a fazer esse grupo, um missionário que tem me ajudado também. Nós temos tido encontro com a liderança, com esses jovens, com o pastor, de discipulado, de acompanhamento, de andar junto mesmo com eles para ensinar essa teologia que pode transformar uma comunidade na África. Nós conhecemos com o pastor Cezinha em 2012 e ele, quando chegou cá, crescemos por muito na ajuda de discipulados, ensinos bíblicos também nos fornecido e até neste momento a igreja está tendo alguns operários capazes por dentro dele, através do ensinamento que ele está a lançar. Necessitamos dar uma graça grande. Nenhum sacrifício que você fizer vai vencer a morte. Nós temos um problema sem solução. Que alcança a sua vida e alcança a minha também.
Nós não temos como vencer a morte. E eu gosto muito desse texto do livro de Atos. Porque hoje nós celebramos a ceia do Senhor nesse momento. A grande necessidade da obra missionária em África hoje é um processo de discipulado eficaz. Então, durante muitos anos, foi se anunciado muito a mensagem em África por vários missionários, mas com muito pouca convivência com o povo. Então, o processo de discipulado eficaz, ele exige que o missionário se envolva com o povo, viva com o povo, coma com o povo, aprenda da cultura do povo. Por quê? Porque não só a mensagem, mas a vida que a gente tem para transmitir para a vida deles. Então, quando isso acontece, os africanos, eles começam a experimentar ou a colocar em prática aquilo que eles estão vendo e entendendo que é possível também na vida deles isso caber. E quando eles tomam essa posição, automaticamente eles também começam a experimentar as bem-aventuranças que o Evangelho traz para eles. E isso é o que faz uma mudança. Aquele caso, né, do salmista que fala, provai e vê que o Senhor é bom. Então, quando ele põe isso em prática, que ele está escutando e vendo na sua vida, ele começa também a experimentar. E, cara, isso produz uma transformação que é um processo irreversível. O cara realmente, ele prova do que o Evangelho oferece para nós e automaticamente a gente começa a criar uma igreja realmente forte, com raízes e que abandona o pecado, as tradições, a cultura e muda uma nação. Aqui no município de Chocasmar, o evangelho é praticamente zero. Não existe nenhuma referência de nenhuma manifestação cristã. Então, quando nós chegamos aqui, os primeiros frutos que nós fomos alcançando do trabalho de evangelismo, eles não eram frutos maduros para a gente começar a estabelecer uma unidade de PEP, né, para ensinar as crianças. Então, nós trouxemos para cá o Salvador e o Benamino, que vieram de Nampula como missionários educadores. Eles foram enviados de Nampula para ensinar e estabelecer essa unidade do PEP que nós temos aqui hoje em Chocasmar. A unidade do PEP aqui, ela funciona com 50 crianças e as crianças vêm até a escolinha de manhã cedo, elas recebem uma refeição, elas recebem ensino e elas começam a aprender oficinas de início de alfabetização, de números, de musicalização, tudo com fundamentação bíblica. É uma estratégia que nós temos de começar a ensinar essas crianças já algumas coisas da pré-escola, para elas terem um acesso à escola já com algum nível de aprendizado e também com alguma sementinha já plantada a respeito da palavra de Deus que elas aprendem aqui e que é o nosso foco principal nessa escolinha. Eu vivia na Nampula, mas já vivo em Chocas por missão da igreja. Estou como missionário educador
trabalho na obra das crianças para Deus. Cheguei aqui foi ano passado, 2013. Do princípio foi muito difícil na parte da linguagem com as crianças, porque as crianças daqui falam macua, então eu já tinha que levar aquelas e pôr para entender português. Deus está fazendo maravilha, por tudo aquilo que eu vim pensando, pedindo para Ele que fosse alcançada. Estou a ver que mesmo está a fazer milagre. E agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim e creio eu que Deus vai desenvolver mais aquilo que eu precisava. Essa estratégia de trazer os missionários educadores para iniciar as atividades do PEP, ela é fundamental para que haja uma eficácia tanto no trabalho de evangelismo das crianças, como no trabalho do próprio aprendizado delas, no que diz respeito à área pedagógica. Isso porque, como o Beni falou, essas crianças aqui elas não têm conhecimento nenhum da língua portuguesa, que é a língua materna de Moçambique. Então ele, como missionário educador, ele tem que vir e fazer esse link do macua para o português. Uma coisa que um brasileiro ou um missionário de uma outra nação não conseguiria desenvolver com eficácia igual ele consegue. Com 6, 8 meses de frequência aqui no PEP, elas já têm um desenvolvimento de português muito melhores do que os próprios adultos que a gente vê aqui na cidade de Chocas, que nunca tiveram esse acesso à educação ou a participar de um PEP quando criança. Há muitos anos, Deus pediu ao profeta Abacuque para que escrevesse em letras grandes a mensagem da verdade para seu povo, de modo que até quem passasse correndo pudesse lê-la. O mesmo desejo de proclamar a verdade e torná-la acessível ardeu no coração de um homem 46 anos atrás, e dessa chama surgiu a revista Ultimato. Desde então, é isto que temos feito. Nossa missão é contribuir para a transformação de vidas e edificação da igreja por meio da publicação de conteúdo cristão. É na beleza de comunicar Cristo em que Deus reconcilia todas as coisas que nos inspiramos. Nesta missão, caminhamos juntos com lideranças, músicos, professores, teólogos, famílias, ministérios e jovens que leem Ultimato. Entre você também para a nossa família. Seja um assinante e junte-se a nós, refletindo a verdade. Nós estamos aqui agora num armazém para fazer compras para a Casa Nutri, para as crianças, né, que nós estamos atendendo. E no primeiro momento a gente vai comprar farinha. Essa farinha aqui com 10 quilos, que é a farinha de milho, que é muito usada aqui, tá 290 meticais esse pacote com 10, cerca de R$26, mais ou menos. A gente vai comprar também o leite, que é essencial, principalmente porque essas crianças têm pouco acesso à proteína. Então, nós vamos comprar o leite aqui em lata. O que está mais em conta aqui é esse aqui, que está 1.250 meticais. E também açúcar para completar. Especialmente dos 6 meses aos 2 anos de idade, a criança está em fase de formação cerebral. Por isso, a alimentação é muito importante para que ela possa suprir tudo o que ela precisa para se formar bem. No caso da criança que não tem alimentação adequada, ela acaba tendo um déficit cognitivo e isso atrapalha quaisquer outros tipos de trabalho que possam ser feitos com essa criança.
O trabalho dos missionários é muito importante na questão da socialização e da evangelização. No entanto, a criança que já tem o déficit cognitivo acaba não conseguindo entender bem todas essas informações que os missionários vão poder trazer. Nisso entra a Casa Nutrir, que vai prevenir a criança de ter esse déficit cognitivo, ajudando ela a entender melhor o Evangelho e a ser uma pessoa melhor na sociedade também. Dessa maneira, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E nós somos muito agradecidos à Igreja Brasileira e às pessoas que vêm aqui contribuir com o seu conhecimento, seja na área da medicina ou em outra área, e pode juntar missões com a sua habilidade profissional. É muito bem-vindo e a gente é muito agradecido àqueles que estão aqui nos servindo dessa maneira. O projeto ila é uma nutrição, o projeto é orera, o calawira anaman é orea siwa, que vai o leite, anne nevasani, anne hakalana, minha anashima manotel wa murima, de kanda uira ila projeto ren banata manna hubarera. Hoje aqui dentro da nossa estrutura de Chocas nós já temos uma igreja estabelecida, né, onde nós temos as reuniões domingos e culto das mulheres, culto dos jovens, essa estrutura do PEP, uma cozinha que nós estamos terminando de construir, umas salinhas novas do PEP que vão começar a funcionar a partir de julho. E o PEP tem uma estratégia muito boa que se chama PEP Vai. O que é o PEP Vai? Os missionários educadores, eles têm um calendário frequente de visita às casas das crianças, todas as crianças são visitadas e o evangelho é apresentado também para as famílias dessas crianças. Então o pai, a mãe, os irmãos, todas as pessoas da família, eles têm a oportunidade de receber a palavra de Deus através do programa PEP Vai. E nós já temos frutos e resultados que foram gerados a partir desse programa. Aqui nessa pracinha é onde tudo começou. Na verdade, Chocas é conhecida como uma cidade de turismo. Então, assim, é uma cidade muito pouco povoada, né? A grande maioria são casas em bairros, em vilas espalhadas pela cidade. E o centro aqui, casa de estrangeiros que vêm para cá passar feriados, finais de semana, enfim. E eu, juntamente com o pastor Júnior, que é o pioneiro do trabalho aqui, começamos a vir esporadicamente e nessa pracinha aqui a gente tocava violão e chamava as pessoas para escutar uma mensagem de Deus, né? Falar sobre o Evangelho. E aos poucos foram chegando alguns jovens, o Mucito é fruto desse trabalho, o Fairuk, e começamos então a fazer um trabalho depois de discipulado. Deus me trouxe aqui na Carupea, no Secore da Carupea, que Deus trouxe o pastor Cezinha aqui em Moçambique para mim. E eu entendo que preciso de ser discipulado, que Deus tem um propósito na minha vida. E Ele tem me ensinado muito sobre o meu casamento, sobre a minha vida futura, sobre o sentido de ser o crente, de ser discípulo de Jesus. E eu me sinto muito feliz pelos ensinamentos que Ele tem me dado, que nunca passei esses ensinamentos, na verdade. E Ele tem sido um exemplo na minha vida. Quando eu vejo, eu vejo como um guerreiro de Deus. Eu, como sendo um homem que quer seguir Jesus, e eu tenho levado alguns exemplos dele, aquilo que ele tem me ensinado da parte de Deus. E sem mais, eu agradeço muito a presença dele neste lugar e a presença dele na minha vida. Isso tem marcado muito mesmo o meu ser discípulo de Jesus. É um privilégio muito grande para mim poder trazer e anunciar a mensagem do Evangelho aqui nesse lugar. Chocas é um lugar até então ainda 100% de influência islâmica e com uma resistência muito forte à pregação do Evangelho. Acreditamos que a partir do trabalho que nós começamos aqui, o Evangelho vai se propagar aí, né, para outros cantos ainda não alcançados.
é de emocionar quando vemos o poder que o Evangelho tem na vida das pessoas. Por causa do Evangelho que pessoas são despertadas para a grande comissão e por causa disso deixam famílias, amigos para realizar a vontade de Deus. O Cezinha e a Rebeca foram convocados por Deus para levar a palavra àqueles que não conhecem Jesus. Minha oração para que o Senhor fale ao seu coração e o envie a lugares onde alguém está te esperando para ouvir a palavra de salvação. E ainda hoje, uma palavra de Deus para impactar a sua vida e o seu ministério. Ser gospel não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Ser gospel não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro, sempre. trustassistência.com.br. Jesus said, "Go into all the world, preach the gospel to every creature." I believe you're a missionary or a mission field. Jesus said, "As the Father sent me, so send I you." And so the word "one sent" is the same word in Latin that we get the word missionary. You've been sent of God. If you know the Lord, you are to be a witness unto Him where He sends you. Now the next question is, where do you go? Well, that's where you get guidance from the Holy Spirit. It may be you go to an office and there begin to share in your life first. Make them hungry for the Word of God. And then as they ask questions, then you get a little group together, you start praying together. And you begin to live your life and do it the Jesus way. Others may be in government. Others will be in the arts or in the education or in any of the spheres of society. You can be God's missionary there. But it also means that you can go to unreached areas and peoples in your nation. But one of the things that must happen is all of the places in the world that they don't know about Jesus. We've got to go there. Now God begins in Genesis chapter 1, verse 28. First of all, be fruitful. So wherever you go, look for the fruitfulness. By their fruits they shall know you, and you shall know the ones that follow you. And secondly, then multiply. How do you multiply? You disciple others as you win them to Christ. That's teaching them all that He commanded us to do. And the third is the area of filling the earth. That means go where we're not, where there are no missionaries. And we must go there and share the good news of salvation. Now, the wonderful thing that's happening in the world is that we are seeing, as we've come together in groups like Call to All and others, as this happens, more and more people are coming to know Jesus than we've ever seen before. I've traveled to every nation, every dependent country in the world for the sake of the gospel, and I can tell you that Jesus is winning. And in the book of Isaiah chapter 9 verse 7, it says, "To the increase of His government, His kingdom, there will be no end to the increase." Since Jesus, there's never been a generation that the gospel and the kingdom people have grown faster than the population, even to this day.
So as we look at this happening over a period of time, what's going to happen in the near future? We need workers that'll go into all the world by the hundreds of thousands. The Chinese leaders, I've been meeting with them, the 5 fathers of the house church movement, and we had 24,000 meeting together in Hong Kong just in July. And it's an amazing thing. They want to send out 1 million missionaries. Well, the rest of the world needs to send out 1 million too. So what is Brazil going to do? What are you going to do? Become a part of this great surge, the greatest wave to ever hit the world of missionaries, literally until the book of Habakkuk 2:14 is fulfilled, that the knowledge of the glory of the Lord, that's the knowledge of Jesus, will cover the earth as the waters cover the sea. Everybody's going to know about Jesus. They will have to choose then whether they follow or not, but we must make sure they know about Jesus. That's our job. Are you ready? You can be a part of God's great army wherever you go. It's an army of love, and it's a revolution of love that'll bring transformation into societies all over the world. Come, be a part, and see God use you in all the world for Jesus. Você que acompanha a nossa programação e deseja ter um resumo de tudo o que acontece no campo missionário em volta do mundo, não pode deixar de conhecer a revista Povos e Línguas. A revista Povos e Línguas possui um excelente conteúdo missiológico de referentes teólogos e líderes nacionais e internacionais. Deseja receber nossa revista em casa? Entre no site povoselinguas.com.br e saiba como. Ou ligue no nosso telefone 31 3657 9054. Revista Povos e Línguas, a única com um conteúdo totalmente missionário feita para você. O nosso programa vai ficando por aqui. Fale conosco pelo telefone 31 3281 0863. Visite o nosso site povoselinguas.com.br ou nosso Facebook, Programa Povos e Línguas, tudo junto. Grande abraço e até semana que vem. O sonho do Secore começou em 2010, assim que eu cheguei aqui em Moçambique, e Deus tinha colocado no meu coração o mesmo sonho que Ele tinha me dado no Brasil, de eu começar os corredores do reino aqui em Moçambique. Eu fui ali para o centro da cidade de Nampula, comecei a convidar alguns jovens que eu vi aleatoriamente para participar da equipe de corrida. E começamos a desenvolver ali uma amizade e um discipulado também. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eles também se tornaram discipuladores de outros jovens. Discípulos fazendo discípulos, né? Homens fiéis e idôneos, produzindo fidelidade e idoneidade na vida de outros.